Nosso santo de hoje foi um religioso espanhol do século XIII que se rebelou contra a escravidão, que era comum em seu tempo, tendo sido por isso mesmo preso e torturado pelos muçulmanos. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na incrível história de São Raimundo Nonato, considerado por muitos como um mártir da caridade. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Apesar de ser um santo bastante venerado no Brasil, especialmente no Nordeste, e a despeito de ter vivido no período em que as hagiografias, ou seja, a vida dos santos, estavam sendo produzidas em grande escala pelos escritores cristãos medievais, não dispomos de muitas informações acerca de São Raimundo Nonato, e parte do que nos foi transmitido pelos religiosos mercedários é um tanto duvidoso. Ainda assim, as poucas informações sobre ele que são dignas de credibilidade são suficientes para justificar o culto que lhe tributamos, pois em seu tempo, contra toda a adversidade e mesmo caminhando na contramão do mundo e lutando contra as próprias paixões e inclinações da alma, transpareceu em seu rosto e em suas atitudes, as ações, as palavras de Cristo, o rosto de Cristo. Afinal, um santo nada mais é do que justamente isto, um alter Christus, quer dizer, um outro Cristo, alguém capaz de sofrer e de se sacrificar por amor ao próximo, e mesmo por aqueles que o denunciam caluniosamente, aprisionam, torturam covardemente e matam. As vidas dos santos, como afirma o próprio apóstolo São Paulo, completam, por assim dizer, o que falta às tribulações de Jesus. Não que a redenção do Calvário tenha sido incompleta, mas sim no sentido de que os sofrimentos dos santos são uma reprodução da paixão do próprio Senhor. Desta forma, pois, todos os santos os devemos considerar mártires, alguns tendo sofrido o martírio cruento, ou seja, com literal derramamento do seu sangue, como por exemplo São Sebastião, outros o incruento, ou seja, sem o derramamento de sangue pelos sofrimentos do cotidiano, como por exemplo Santa Teresa de Ávila, pois não há redenção sem a cruz, sem a dor, o abandono e a abnegação. Ingênuos os que pensam que pode saltar da vida mortal neste mundo diretamente para a glória celestial sem passar pelo Gólgota. Convencido disto, nosso santo de hoje viveu e morreu como Cristo, buscando ele mesmo o itinerário da paixão, sem a qual não poderia ser um com o seu Senhor crucificado. Raimundo nasceu no ano de 1204 em Portel, pequena cidade da Catalunha, no Reino de Aragão, na Espanha. Desde seu nascimento, ele foi chamado de Nonato, pelo fato de ter sido retirado ainda vivo do ventre de sua mãe, horas depois de ela ter morrido em trabalho de parto. Daí que nonato, do latim nonatus, significa literalmente não nascido. Sobre os anos da infância e da adolescência de Raimundo não temos nenhuma informação, nenhuma que mereça crédito. Contudo, pelos passos que seguiu e pela vida que escolheu para si, podemos supor, naturalmente, que foi muito bem educado e instruído nas bases da religião, tornando-se fervoroso na prática da adoração eucarística e na devoção à Santíssima Virgem. Sabemos com certeza que Raimundo, já na idade adulta, sendo ele descendente dos nobres viscondes de Cardona, rejeitou as honras de sua condição na corte de Aragão e pediu admissão na Ordem dos Mercedários, há poucos anos fundada por São Pedro Nolasco, para o resgate dos prisioneiros e dos escravos que viviam em condições humilhantes e nocivas à fé cristã, principalmente nos países islâmicos do norte da África, dentre os quais a Argélia e o Marrocos. Segundo os seus mais aclamados biógrafos,
Raimundo foi recebido na comunidade mercedária de Barcelona quando contava entre os 20 ou 24 anos de idade, bastante provavelmente no ano de 1224, tendo sido recepcionado pelo próprio fundador, que, em poucos anos, considerou apto a tornar-se um libertador, como eram chamados os religiosos mais bem preparados para ir às nações inimigas negociar a liberdade dos oprimidos. Ordenado presbítero, Raimundo embarcou na Espanha, atravessou o Mar de Alborão e alcançou a Argélia, no continente africano, onde, com o dinheiro que lhe tinha sido confiado por seus superiores, compraria a liberdade de alguns presos. Corajosamente ele foi e se apresentou às autoridades islâmicas, inteirou-se do valor dos cativos mais fracos e negociou o resgate de um bom número deles, de 140 para sermos mais exatos. Os cristãos espanhóis sequestrados e feitos prisioneiros pelos maometanos, porém, eram muitos, e logo o religioso ficou sem dinheiro algum. Não tendo alternativas, Raimundo então ofereceu-se em resgate de mais alguns detentos, uma condição que inclusive fazia parte da regra de vida dos mercedários, oferecer-se em resgate dos que sofrem, se preciso fosse, assim como fez o próprio São Pedro Nolasco, e como fez, ademais, Cristo em favor de toda a humanidade oprimida pelo pecado e pela morte. Os islâmicos aceitaram a condição de Raimundo e o prenderam, libertando alguns cristãos em troca dele. Mas, enquanto permaneceu preso, o religioso exortou os fiéis cativos para a esperança em Nosso Senhor e chegou também a converter um bom número de maometanos, o que provocou a ira das autoridades argelinas, pois ainda hoje, e ainda mais naquele tempo, a apostasia islâmica é proibida em muitos países pela Sharia, pelo direito maometano compilado com base no Alcorão e no Hadith, sendo punível inclusive com a morte. Devido a isto, ao seu atrevimento, entre aspas, Nonato chegou a ser condenado à morte por empalamento, ou seja, a ter uma estaca ou lança atravessada pelo corpo, sendo abandonado nesta condição até a morte. Entretanto, considerando a sedutora quantia em dinheiro que poderiam pedir à Espanha pelo resgate dele, alguns aconselharam as autoridades locais a não o matarem, mas apenas submeterem ao cárcere, e assim foi feito. Mas havia o mesmo problema de antes. Acorrentado e humilhado de todas as formas, Raimundo continuou pregando o Santo Evangelho, e suas palavras, cheias de fé e de entusiasmo, provocaram uma verdadeira inquietação em todos, levando-os a meditar e a rever seu conceito de fé. De um lado, Cristo, que, sendo Ele próprio Senhor de tudo o que foi criado, ofereceu-se voluntariamente em sacrifício, como um cordeiro no Calvário, a fim de que todos os homens, chamados à vida da graça, pudessem, na liberdade de filhos e filhas de Deus, aderir ao seu plano de amor, que reprimia veementemente toda espécie de escravidão. Do outro lado, Maomé, que jamais havia feito nada em favor de ninguém, a não ser para seu próprio benefício, que não fez milagre algum, que não se ofereceu como vítima, nem mesmo pelos seus, e cuja doutrina ensinava a escravidão e a morte dos que considerava infiéis, e que, se recusassem a aderir, ainda que fosse à força, à sua religião. No intuito de conter a onda de conversões que Raimundo Nonato estava promovendo entre os islâmicos, as autoridades argelinas ordenaram então que ele fosse açoitado em cada esquina das ruas das cidades por onde passou, que fosse preso no calabouço, que sua boca fosse perfurada com um ferro incandescente e seus lábios trancados com um cadeado, cuja chave ficaria de posse do próprio governador, que obviamente apenas permitiria que a boca do religioso fosse aberta para que pudesse comer.
Nesta condição, sofrendo toda a sorte de torturas, Raimundo permaneceu por 8 meses, período no qual seus irmãos de hábito, os religiosos mercedários espanhóis, negociaram com os islâmicos o valor de sua soltura. Ele, no entanto, não desejava ser liberto, pois tinha a esperança de se tornar mártir por causa do Evangelho e de derramar seu sangue como Cristo. Em virtude, porém, de sua rigorosa obediência aos superiores, se viu obrigado a aceitar o seu resgate. Ao invés do sangue, ofereceu a Cristo suas lágrimas, por não poder igualar-se a ele no sofrimento. Aqui cabe um detalhe importantíssimo. No ano de 1239, enquanto ainda era prisioneiro na Argélia, Raimundo foi nomeado como cardeal da Santa Igreja pelo Papa Gregório IX, que o queria em Roma o quanto antes, assim que se visse liberto. Quando, no entanto, ele foi resgatado da África, embarcou não diretamente para a Itália, mas para a Espanha, para o seu convento de origem, de onde deveria partir, com a devida permissão de seus superiores, para a cidade eterna. Deveria, como dissemos, pois enquanto se encontrava já a caminho de Roma, tendo se detido rapidamente na cidade de Córdoba, na região da Catalunha, seu estado de saúde encontrava-se tão deteriorado em virtude das torturas que ele padeceu na Argélia e seu sistema imunológico tão fraco que uma febre acabou ceifando sua vida terrena. Ele faleceu no dia 31 de agosto do ano de 1240, quando contava apenas seus 36 anos de idade. Para a surpresa de ninguém, muito rapidamente, o túmulo de Nonato se tornou bastante concorrido de fiéis e um culto regional se consolidou em torno dele. Raimundo foi considerado por alguns como um verdadeiro mártir, não por ter derramado literalmente seu sangue por causa do Evangelho, mas porque todo o seu sofrimento e mesmo sua morte foram consequência de seu voluntário empenho em salvar os fiéis das mãos dos inimigos da fé, assim como Cristo havia feito uma vez por todas há mais de 12 séculos atrás, em favor de todos os homens. Apesar de a fama de santidade de Raimundo ter sido popularizado muito depressa na Espanha, somente no ano de 1628, o Papa Urbano VIII reconheceu oficialmente o culto prestado a ele, elevando-o às honras dos altares conjuntamente com São Pedro Nolasco, o fundador da Ordem Real, Celestial e Militar de Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos, como foi chamada inicialmente a Ordem dos Mercedários. Por razões óbvias, São Raimundo passou a ser invocado como patrono dos que sofrem calúnias e, em virtude das condições de seu nascimento, como padroeiro das grávidas, das parteiras e dos obstetras. Em sua iconografia, nosso santo é normalmente representado com um ostensório nas mãos, tendo em vistas que foi um exímio defensor da presença real de Jesus na Eucaristia, vestido com um hábito branco específico dos mercedários. Sobre elas, ele geralmente traz as indumentárias vermelhas típicas dos cardeais, se bem que ele não chegou oficialmente a ser investido como tal pelo Papa em Roma, e a despeito de, em sua viagem da Espanha à Itália, ter se recusado a vestir-se com a dignidade dos príncipes da Igreja. Alguns pintores também representam Raimundo com um cadeado na boca, em recordação das torturas que padeceu no cárcere enquanto esteve na Argélia. Sepultado na igreja de São Nicolau, em Portel, o túmulo de São Raimundo foi profanado no século XX, durante os anos da sacrílega Guerra Civil Espanhola, e seu corpo foi destruído pelos rebeldes comunistas inimigos da religião. Mesmo algumas relíquias que tinham sido separadas antes de 1936 acabaram se perdendo no ano de 2007, quando foram furtadas do santuário que as custodiava.
nada nos restando de seus ossos. Digno de nota, como dissemos, as informações sobre a vida de São Raimundo são bastante imprecisas em alguns aspectos, sendo o principal deles sua cronologia. Uma das fontes mais dignas de confiança, por exemplo, é que inclusive é difundida entre os próprios religiosos mercedários, situa São Raimundo cerca de 100 anos depois da sua história que acabamos de contar. Nesta perspectiva, portanto, ele não teria jamais se encontrado com São Pedro Nolasco, que faleceu no ano de 1256. Neste caso, ademais, não teria sido Gregório IX a nomeá-lo para o cardinalato, mas sim Bento XII, que governou a Santa Igreja entre os anos de 1334 e 1342. Seja como for, estes detalhes não impedem nosso legítimo culto a São Raimundo, a qual, especialmente neste dia 31 de agosto, quando o celebramos, invocamos como advogado diante de Cristo. Por isso, oremos. Ó Deus, que fizestes admirável ao bem-aventurado Raimundo Nonato, vosso confessor, em livrar os vossos fiéis da escravidão dos ímpios. Concedei-nos pela sua intercessão que, livres dos pecados, cumpramos com verdadeira liberdade aquilo que vos é agradável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora eu quero saber se você já conhecia a história de São Raimundo Nonato. Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E aproveito, peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. São Raimundo Nonato, rogai por nós.